Pessoal, o canal aqui é sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre você trabalhar aqui no digital, né? Sobre criatividade, enfim. Mas a gente precisa olhar para alguns lugares para que o nosso trabalho fique melhor, para que a gente viva melhor, para que a gente lide melhor com as pessoas e também com a gente mesmo. E por que eu estou trazendo isso? Eu acho, né? Eu enxergo as coisas da seguinte forma: eu acho a vida maravilhosa, a vida é muito boa. O mundo é um lugar muito bom de se viver, mas nós que empreendemos, nós que estamos o tempo todo trazendo coisas para o mundo, coisas novas para esse mundo, a gente precisa olhar com um olhar diferente, com uma certa sensibilidade para alguns locais, para alguns lugares, para alguns modos, para alguns lugares que a maior parte das pessoas, que as pessoas comuns, normalmente não olham. E por isso que eu quero trazer esse vídeo sobre a mentalidade do caranguejo. E até o final desse vídeo, eu recomendo você olhar com mais atenção para esse tipo de mentalidade que pode estar nos outros e pode estar em você mesmo. E que você vai perceber que não tem futuro, não vai levar você a lugar nenhum. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês: vocês sabem como é que se cozinha caranguejo? Normalmente, o pessoal cozinha caranguejo colocando eles num caldeirão. Normalmente, eles estão vivos e a água começa a esquentar. E quando um deles vai tentar sair, os outros puxam, não deixam sair. E um fenômeno interessante é o seguinte: se você tiver um caranguejo, se ele tentar sair, ele consegue. Se você tiver dois ou mais caranguejos, os outros puxam ele e todos, apesar de estarem juntos ali, todos acabam morrendo. Todos viram pirão, todos viram comida, entende? E esse vídeo não é necessariamente sobre caranguejo, é sobre essa mentalidade de caranguejo que acaba escapando para algumas pessoas, né? E ninguém, nenhum de nós está livre disso aí. A gente precisa estar atento, agir com intencionalidade em relação a isso aí, para a gente não se perder e a gente não ser vítima dos caranguejos ou a gente não se tornar um caranguejo no processo. Lembrando que, no final de tudo, todo mundo vira comida. Todo caranguejo ali vai virar comida. Então, não vale a pena ser um caranguejo. E eu quero trazer uma história que ilustra bem, né, essa mentalidade. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhava numa granja. Trabalhava tanto na cozinha da granja quanto atendi tudo. E como desde criança eu trabalhava no comércio, né? Sempre trabalhando no comércio desde os 10 anos. Eu vi muita coisa acontecendo e ainda vou trazer muita coisa aqui para o canal, muitas histórias aqui para vocês usarem como reflexão, para vocês prestarem atenção também na vida de vocês, nos negócios de vocês, nos projetos de vocês. E eu estava ouvindo a história entre dois comerciantes ali, e um deles estava reclamando de um outro colega dele, né, que não estava ali presente, mas estava reclamando. E a frase que me marcou foi o seguinte: ele disse, um deles perguntou, e o fulano já te pagou? Ele disse, cara, ele não me pagou, e eu não quero nem que ele me pague. Eu realmente não quero que ele me pague, porque eu quero ter o prazer de chamá-lo de ladrão. E qual é o contexto disso? Esse colega que ele não quer que ele venha pagar, era um colega dele, trabalhavam juntos. Só que, enquanto o fulaninho, né, esse colega dele era pequeno, beleza. Mas depois que ele começou a ganhar dinheiro, o negócio dele começou a expandir. O outro, ele começou a ficar puto da vida. Ele não gostou daquilo ali. Ele começou a sentir inveja. E ele começou a defamar, falar mal desse amigo dele, né, ex-amigo dele. Por quê? Porque esse cara estava possuído pela essa mentalidade. Talvez a gente possa chamar até de síndrome do caranguejo. E tem uma frase que consegue sintetizar isso de uma forma assim magistral, que é o seguinte: a frase diz: as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. E isso se reflete em vários níveis. Muitas vezes você está numa conversa com alguém e alguém pergunta: como é que você tá? Se você diz que tá bem, a pessoa muitas vezes já fica chateada com você. Se a pessoa tá triste e conta notícia ruim e você diz que tá bem, tá de bem com a vida, tá fazendo dinheiro, tá crescendo,
muitas vezes isso é uma ofensa para outro. E a pessoa vai tentar falar mal de você, a pessoa já fica chateada. É como se fosse uma doença que a nossa sociedade tem, que muito brasileiro ainda tem isso, né? Um outro exemplo, uma outra história que eu quero trazer para vocês que ilustra essa mentalidade do caranguejo e vai fazer talvez vocês prestarem atenção nisso aí, é o seguinte. Eu tenho alguns colegas que eles seguem alguns influenciadores, né? Algumas pessoas que produzem vídeo assim como eu produzo aqui na internet. E muitas vezes eles citam equipamentos, citam livros, citam coisas que eles usam na vida deles e é de interesse desses colegas meus. E eles compartilham um link. E se você comprar pelo link dessas pessoas, você vai estar ajudando o canal da pessoa, enfim, vocês já sabem dessas coisas. Só que tem gente que não compra pelo link. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, a pessoa vai estar dando dinheiro, né? Vai estar, a pessoa vai estar crescendo nas custas da pessoa que está assistindo. Sendo que a pessoa que está assistindo já é um beneficiário daquilo. E a pessoa não quer, a pessoa prefere comprar sem ser pelo link, porque tem essa mentalidade. Isso acontece também quando, por exemplo, um amigo seu, ou até mesmo você, vai empreender e vai ter pessoas ao redor que vai dizer, oxe, eu vou comprar de fulano nada, eu vou estar dando, eu vou estar, ele vai crescer nas minhas custas, né? Existe essa mentalidade. E isso, mais uma vez, é essa mentalidade do caranguejo. Que a pessoa não quer que a pessoa ao redor dela cresça. A pessoa tem medo, a pessoa tem inveja. E isso é um reflexo direto de uma insegurança que muita gente tem, que acha que se o coleguinha ele crescer, isso vai ofuscar o brilho que você já tem. Você vai ameaçar, vai ameaçar o status da pessoa. E isso faz até algum sentido, né? Porque se a gente for olhar direito, de todos os sentimentos que a gente tem, o pertencimento, a gente é movido por esse pertencimento do grupo. E quando o outro coleguinha tem mais atenção que você, isso mostra que você pode estar em perigo, as pessoas não podem parar de dar atenção a você e você meio que se perder aquilo ali, ficar solto, enfim. Existe esse problema de pessoas que normalmente não se conhecem e acham que o outro ele tá roubando a sua vez, né? Enfim, seria uma conversa mais longa em relação a isso aí. Qual é o caminho para a gente não cair nisso? Um caminho para a gente não cair nessa mentalidade do caranguejo é a gente, em vez de olhar para o outro com inveja, né? E todos nós estamos sujeitos a isso. É a gente olhar para o outro, para o crescimento do outro com inspiração. Se fulaninho tá crescendo, então eu posso crescer também. Por exemplo, eu tô olhando para um violão aqui e eu vi um amigo meu tocando violão. E quando eu vi ele tocando, eu disse, cara, fulaninho, se fulaninho toca, eu também consigo tocar. Então eu usei inspiração. Eu vi que ele que cresceu no mesmo lugar que eu, na mesma região que eu. Ele conseguiu aprender a tocar violão também, eu consigo. Fulaninho começou a empreender. Eu disse, cara, fulaninho abriu um CNPJ, eu vou abrir também. Fulaninho abriu quando eu era MEI, né? Quando a minha empresa era MEI ainda. Aí eu vi uns amigos migrando para ME, que é uma microempresa, e eu disse, cara, eu vou transformar isso numa microempresa também. Fulano já está há mais de ano, então se ele consegue, eu também consigo, entende? Eu, em vez de detratar esse meu colega, esses meus amigos assim que estavam empreendendo, eu usei o lugar onde ele estava como inspiração para eu ir também para esse lugar. Porque senão a gente fica no ressentimento. Quando a gente vê um coleguinha ali crescer, a gente acaba se limitando, entende? E às vezes é um mecanismo do cérebro para a gente não gastar energia. Então é importante a gente prestar atenção desse lado aí para que a gente consiga crescer com mais responsabilidade com os outros e conosco, né? Com a gente. E eu queria aproveitar e fazer um mexão rapidinho aqui para a galera que não tem a mentalidade de caranguejo e que tem poucas habilidades de negócio, que está começando, que quer se expor, que quer dar o primeiro passo. Eu convido a conhecer o meu treinamento, que é 30 formas de fazer R$ 1.000 em uma semana. É um treinamento leve. A promessa não é você fazer milhões aqui. A promessa é você dar o primeiro passo. É você, com os recursos que você já tem, você conseguir fazer os seus primeiros R$ 1.000 em uma semana. E todos os exemplos que eu vou estar trazendo, né, os estudos, em todas as aulas, não é coisa assim que eu vi na internet, que eu vi outras pessoas fazendo, não. São coisas que eu realmente fiz diretamente, eu fazendo, ou eu em projetos que eu já fiz, assim,
em parceria com outras pessoas. Ou que eu já presenciei, eu convivi com pessoas que estavam fazendo aquilo ali. Tem mais de 30 projetos, tem uns bônus dentro disso também, e que eu convido você a conhecer, a ver e você explorar, você fazer os seus primeiros R$ 1.000. Por quê? Porque na internet, muitas vezes, a gente encontra pessoas falando, vamos fazer milhão aqui, vamos fazer R$ 100.000, mas, cara, muitas vezes é distante, muitas vezes você vai gastar uma energia, uma estrutura que você não tem, e eu acho que quando você começa a fazer os primeiros R$ 1.000, quando você faz os primeiros R$ 1.000, você consegue se inspirar, você consegue aumentar a sua autoestima e você fica assim, você tem energia para fazer os R$ 2.000, os R$ 3.000, os R$ 5.000, os primeiros R$ 10.000, os primeiros R$ 20.000 e assim por diante, entende? Então comece com o primeiro passo, faz os primeiros R$ 100.000 em uma semana, dá para fazer, vale a pena fazer esse teste aí e com coisas que você já tem, eu garanto que tem coisas que você já tem, por exemplo, uma das coisas que eu ensino a fazer é você olhar na sua casa. Inclusive tem uma pesquisa do OLX que mostra que a maior parte das pessoas, dos brasileiros, tem pelo menos R$ 2.000 em coisas em casa que não estão usando. Então eu vou mostrar você como é que você vai fazer essa cata aí para você já juntar com coisas que você já tem. Esse é só um exemplo, entende? E dá para você começar a empreender, dá para vender um produto com coisas que você já, com habilidades que você já certamente já sabe fazer, o que já fez, mas que não olhou para esse lado, entende? Então é o convite que eu faço aqui no final para a galera que não tem a mentalidade de caranguejo e que quer dar esse primeiro passo, beleza? E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vai estar aparecendo aqui um vídeo parecido com esse e que eu convido você a assistir também, comentar aqui embaixo. E se você chegou até o fim e não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e a gente crescer todos juntos, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.